Série Heróis da Fé. Hoje, vida e obra de John Bunyan. Olá, querido amigo do programa Está Escrito. É sempre muito bom ter a sua companhia, na certeza de que mais uma vez iremos crescer no conhecimento da vida de pessoas que transformaram a história do cristianismo. Pessoas que fizeram a diferença na história, que chega até os nossos dias, modificando a nossa maneira de entender a nossa vida e prática cristã. O herói da fé de hoje tem como sua principal característica algo diferente dos demais heróis da fé que temos estudado a cada semana aqui no Está Escrito. Sabe qual era essa característica? A principal característica era o seu despreparo para ser um grande pregador. Enquanto alguns heróis da fé mencionados aqui nessa série eram homens cultos, poliglotas, frequentavam grandes universidades europeias, com doutorado, alguns até em teologia, John Bunyan era um simples trabalhador braçal. Bunyan nasceu em novembro, no ano de 1628, na Inglaterra. Filho de um pobre latoeiro, Bunyan não recebeu mais do que uma simples educação, primária e básica. Se alistou e serviu o exército por 3 anos na Guerra Civil contra o rei Carlos I. Mas foi em 1649 que casou-se com uma filha de pais piedosos e através dela começou a buscar a Deus. Você começou a perceber? Um homem longe dos caminhos de Deus casou-se com uma mulher piedosa e então começou a buscar ao Senhor Jesus. Dessa união nasceram 4 filhos, com um detalhe importante. A primeira filha, Mary, era cega de nascença e sua esposa acabou falecendo em 1655. 4 anos depois, com 31 anos de idade, Bunyan casou-se pela segunda vez, agora com Elizabeth. Um homem voltado à família, dedicado às coisas da família, começou então a procurar o Senhor Jesus, a procurar um caminho de fé para ele e para sua família. Bunyan gostava muito de ler primeiro, claro, obviamente, a Bíblia e depois as obras que comentavam a Bíblia. Isso deveria ser um exemplo para todos nós, qualquer pessoa, independente da religião, independente de qualquer coisa, precisa gostar de ler a Bíblia, compreender as verdades desse livro sagrado e depois começar a ler livros que comentam a respeito da Bíblia. 3 obras tiveram forte influência sobre a sua fé. O comentário à Epístola de Gálatas, de Martinho Lutero, O Caminho do Céu para o Homem Simples, de Arthur Dent, e A Prática da Piedade, de Lewis Bailey. Foram 3 obras importantes para a formação do caráter e para a formação teológica de Bunyan. E por mais que tentasse ficar calado, por não ter uma formação e um título de ministro ordenado, o Espírito Santo o incomodava para que pregasse a palavra de Deus. Será que você em algum momento já se sentiu incomodado pelo Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor? Mesmo que você não tenha o curso de teologia, mesmo que você não tenha mestrado, doutorado em teologia, o Espírito de Deus tem falado ao seu coração para você pregar o Evangelho. Eu quero dizer que Bunyan não foi o primeiro a ser incomodado pelo Espírito Santo. Nós lembramos de Moisés, que disse assim: Senhor, eu não sou um homem eloquente, eu sou pesado de língua, sou pesado de boca, Senhor, passe a essa pregação, esse desejo, ou essa vontade, ou essa obrigação para outro homem. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Fazemos as mesmas coisas e parece que a história se repete. Querido, se Deus chama você para pregar o Evangelho, então pregue. Mesmo que você não tenha muito estudo, como John Bunyan, que simplesmente tinha alguns poucos anos de estudo, mas começou a pregar a palavra do Senhor. Sabe, a princípio, ele se sentia um homem chamado por Deus, mas também se lembrava do que ele dizia lá no exército. Lembra? Quando ele serviu por 3 anos, sabe o que ele dizia? Ele declarava assim: olha, tinha poucos que se igualavam a mim, especialmente no praguejar, xingar, mentir e blasfemar contra o Santo de Deus. Mas foi depois de vários anos de profundo tumulto interior que ele veio encontrar paz com o chamado de Deus. Foi John Gifford que batizou John Bunyan por imersão. Por isso John Bunyan se dizia batista. E foi esse pastor que deu a Bunyan a oportunidade de fazer a sua primeira pregação. Veja, ele foi batizado e aí então começou a pregar, a ensinar.
John Bunyan tomou coragem e começou a pregar. Muito criativo, suas histórias eram motivo de interesse de todos os que ouviam e as multidões começaram a se reunir para ouvir Bunyan onde ele estivesse pregando. Você já imaginou isso acontecer com você? Em algum momento você começa a pregar, você começa a anunciar a palavra de Deus e as multidões começam a sair de suas casas para ouvir você falar. Querido, o mesmo Espírito que conduziu a vida de Bunyan é o mesmo Espírito que pode hoje entrar na sua vida para que você seja um pregador, uma pregadora. Eu tenho certeza que Deus quer usar muito você, a sua vida, os seus talentos. Deus com certeza está esperando para levantar outros homens como Bunyan. Mas vocês sabem, eu já falei, ele não tinha estudo e por não ter estudo ele não era ordenado ao sagrado sacerdócio. Então ele teve problemas com a lei na época que proibia a prática de pregação para leigos. Tem cabimento uma coisa dessa? O indivíduo não fez teologia, não podia pregar. Um absurdo, mas era uma lei civil e ele começou a ter problemas com isso. John Owen, um dos maiores teólogos da época, ao ser questionado pelo rei Carlos II por que perdia tempo ouvindo um latoeiro inculto pregar, ele replicou: pudesse eu possuir as habilidades desse latoeiro para pregar, Sua Majestade, alegremente eu renunciaria a todo o meu estudo. Olha o dom que Deus deu a Bunyan. E é o mesmo dom que eu tenho certeza Deus quer dar a todos aqueles que se colocarem à sua disposição. Em 12 de novembro de 1660, Bunyan, numa franca desobediência à lei civil, foi preso por pregar, acusado de fazer reuniões sem autorização do governo e de não se conformar com a imposição da liturgia da Igreja Anglicana. Sabe quanto tempo John Bunyan permaneceu preso por ter pregado, simplesmente por ter aberto a Bíblia e pregado as verdades da Palavra de Deus? 12 anos. Eu disse 12 anos. Recusou a própria liberdade quando as autoridades lhe disseram que seria solto se parasse de pregar. Sabe qual foi sua resposta? Se hoje eu for solto, pregarei amanhã. Olha a intrepidez desse homem. Um homem de fé, um homem de coragem. Com uma frase, ele dizendo assim, não vou mais pregar, ele seria liberto, mas ele permaneceu 12 anos encarcerado por amor à pregação do Evangelho. Bunyan, então, ficou preso e durante quase que continuamente, de 1660 a 1672. Sabe por quê? Porque ele não cedia. Vou continuar pregando, se me derem uma única oportunidade, usarei essa oportunidade e pregarei. Isso acontece com todo aquele que recebe um chamado de Deus. Aconteceu também com o apóstolo Paulo. Você quer ver? Veja o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 16. 1 Coríntios 9, 16 diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. A sensação que Paulo tinha era a mesma que Bunyan possuía. Mas assim como a pregação de Paulo converteu o carcereiro que vigiava Paulo na prisão, e você pode ler essa história em Atos 16, o mesmo aconteceu com o carcereiro que vigiava John Bunyan. Ele também foi convertido. Sabe, não adianta. Quando Deus dá o dom a uma pessoa, pode empreender, ainda assim a pregação do Evangelho chegará a toda nação, tribo, língua e povo. Por causa da bondade do carcereiro, Bunyan tinha uma regalia especial, mas ilegal. Ele podia visitar sua família. Certa vez, um líder religioso da igreja anglicana, tendo notícias dessas visitas, denunciou o carcereiro. Isso se deu justamente em um dia em que Bunyan começou a sentir-se mal e por esse motivo voltou para a prisão mais cedo do que pretendia. Mal entrara na cela e chegou o fiscal da prisão e perguntou: todos os presos estão aqui? Respondeu o carcereiro: sim. John Bunyan está aqui? Insistiu o fiscal. Sim, tornou o carcereiro. E vocês sabem, o fiscal quis averiguar se tudo aquilo era verdade e com seus próprios olhos logo lhe foi apresentado John Bunyan. Depois desse incidente, o carcereiro disse a Bunyan:
podeis sair quando quiserdes, porque de alguma maneira Deus te avisa quando é hora de voltar. Na prisão, Bunyan recebeu de Deus um outro dom, um dom muito especial. Sabe, não há obstáculos para aqueles que querem servir e seguir os propósitos de Deus na sua vida. Deus deu um dom muito especial. Sabe qual foi esse dom? O dom de escrever. Agora preste atenção o que está escrito no livro de Jó, para a sua reflexão e para a minha também. Jó, no capítulo 42, no verso 2, nós lemos assim: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mesmo dentro da prisão, Deus pôde usar John Bunyan. Conforme já falamos aqui, Bunyan tinha pouco estudo. Ele era apenas um estudioso, um autodidata. Mas mesmo assim, enquanto esteve 12 anos encarcerado, ele escreveu várias obras, inclusive aquela que se tornou a mais notável apologia da literatura inglesa, O Peregrino. Isso mesmo, nós estamos aqui no Está Escrito apresentando a biografia desse herói da fé, do autor do livro O Peregrino. Se você nunca leu esse livro, deveria ter lido. É um dos grandes clássicos da literatura cristã. E a não ser a própria Bíblia, nenhum outro livro era mais respeitado entre as classes pobre e média da Inglaterra no século XVIII como O Peregrino. Desde o seu lançamento, tem sido traduzido para muitos idiomas. A popularidade de Bunyan chegou a ser maior na Escócia e nos Estados Unidos do que mesmo na Inglaterra, o seu país natal. Seu estilo é acessível, seus livros foram escritos numa linguagem simples. Aliás, foram mais de 50 escritos na prisão ao longo desses 12 anos. Isso levou a pensar que ele devia enfatizar as doutrinas primárias e essenciais da fé cristã e inserir nelas. Para você ter uma ideia, as alegorias de John Bunyan nos mostram que nossa peregrinação é um processo de santificação contínua por toda a vida. Uma das facetas da grandeza de Bunyan era sua ênfase de que o cristão verdadeiro não pode confiar em ninguém, senão somente em Deus, e na sua relação deve apoiar-se exclusivamente na palavra de Deus. Você tem feito isso? Você tem se escudado da palavra de Deus? Você tem procurado ao Senhor Jesus todos os dias nas Sagradas Escrituras ou você tem procurado auxílio e ajuda em igrejas? Querido, o seu auxílio, a sua ajuda é o Senhor Jesus e nós encontramos na sua palavra as respostas para as inquietações da nossa alma. Muitas pessoas procuram em pastores, líderes, apóstolos, pregadores, padres, sustento, alicerce para a sua vida cristã. Mas, querido, nós somos rebanho de um único pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em junho de 1688, John Bunyan pregou o seu último sermão. Suas últimas palavras no púlpito foram: vivam como filhos de Deus, para que possam olhar para o seu Pai no rosto, com segurança, mais um dia. Infelizmente, Bunyan morreu em 31 de agosto de 1688, aos 60 anos, depois de 10 dias de uma violenta febre, contraída após uma longa viagem a cavalo, debaixo de forte chuva, tentando, sabe o que fazer? Apaziguar o desentendimento entre um pai e um filho. Ele foi um pastor, querido, de verdade. Morreu trabalhando em função dos outros. Não é um herói da fé. Foi preso por pregar o Evangelho. Morreu vítima de pneumonia, tentando ajudar uma família. Um homem que escreveu mais de 50 obras, 12 anos na cadeia, pregando, agora não com a sua eloquência, mas através da caneta, da tinta. Ele foi enterrado em Londres, e aquele pregador proibido de ministrar a pequenos grupos, lares pobres ou ricos, através dos seus livros hoje, ele prega para milhões de pessoas de todas as terras e gerações, enquanto aqueles que procuravam tapar-lhe a boca para que não falasse, hoje sabe onde estão? Jazem no pó da terra, no esquecimento. John Bunyan é a prova que Deus pode usar qualquer pessoa, desde que essa pessoa se disponha a ser usado. E não importa o que você fez ou o que você está fazendo. Bunyan era um blasfemo no exército.
Deus pode fazer uma verdadeira revolução em sua vida. Deus pode hoje transformar você em um vaso de honra para glorificar Deus e Deus somente. Deus quer revolucionar a sua vida. Deus quer pegar e esvaziar você do seu eu e preencher você com a unção do Espírito Santo. Mas, querido, toda a inspiração desse homem de fé, de pregação, um homem sem estudos, mas que se dedicou a ser usado por Deus, Deus quer fazer isso por você. Querido, Deus pode transbordar na sua vida a chuva de poder, chuva de bênção. Você não quer hoje mergulhar nos rios do amor do Pai? Você não quer receber hoje a unção do Senhor Jesus? Você precisa antes aceitar a condição. Você precisa entender que você precisa ser moldado e mudado pelas mãos do Senhor. Deus vai pegar toda a sua imperfeição e vai transformar em um vaso perfeito. Deus vai fazer a verdadeira revolução na sua vida. Mas para isso, querido, você precisa permitir. O Senhor Jesus ama você. Ele quer usar você como um grande pregador, escritor, não importa, mas Ele quer usar você, quer usar a mim, quer usar a todos nós.